Bem-vindo às equações diofantinas lineares. Nosso tipo de resolução de equações diofantinas é o tipo de equações que é escrita x mais by igual a c, aonde nós temos a, b e c pertencentes aos conjuntos dos números inteiros. As nossas variáveis x e y, ou as incógnitas x e y, são valores inteiros também. Ou seja, não podemos ter valores fracionados em x e y, e também em a, b e c. A solução de uma equação diofantina é dada da seguinte forma: existe x0 e y0, que são soluções particulares. Existe o x igual a x0 mais b sobre d vezes t, e y igual a y0 menos a sobre d vezes t como solução geral. Mas quando é que uma equação diofantina tem solução? Da seguinte forma: sempre que o valor d, que eu vou chamar de mdc, de a e b, for o número que divide o valor de c, que é esse valor aqui. Ou seja, d tem que ser divisor de c. Se isso acontecer, a nossa equação diofantina tem solução dentro dos inteiros. Então vamos montar uma equação exemplo aqui: 8x mais 5y igual a 100. Batendo o olho nessa equação e batendo o olho na forma geral, eu encontro o valor de a, o valor que multiplica x igual a 8, o valor de b, que é o valor que multiplica y igual a 5, e o valor de c, que é o valor, que é o termo independente, que vale 100. Então eu sei que a vale 8, b vale 5 e c vale 100. E ela só existe solução se o mdc de AB dividir o valor de c. Então nós temos o mdc de AB, 8 e 5, como sendo o valor de d. Eu vou fazer uma divisão euclidiana da seguinte forma: 8 dividido por 5, em cima eu vou colocar o quociente e embaixo eu vou colocar o resto. Então, 8 dividido por 5, o quociente é igual a 1, e o resto dá 3. 5 vezes 1, mais 3, 8. Torna copiar o resto do lado do 5 e fazer a divisão de 5 por 3, que dá o valor quociente 1 e resto 2. 3 vezes 1 mais 2, 5. Novamente, copia o resto do lado do 3. 3 dividido por 2 resulta em 1, e o resto 1. 1 vezes 2, mais 1, 3. E por último, copia o resto do lado, 2 dividido por 1, dá quociente 2 e resto 0. Ok. Observar isso daqui. 8 é igual a 1 vezes 5 mais 3. 5 é igual a 1 vezes 3 mais 2. 3 é igual a 1 vezes 2 mais 1. E com onde o número que sobrou aqui, ó, é o mdc de 8 e 5, que é igual a 1. E o valor de mdc eu estou substituindo por valor d. Então eu tenho o seguinte, que d vale 1 e o c vale 100. Ou seja, o valor d divide o valor c. 1 divide o 100. 100 é dividido por 1. Então existe solução dentro da nossa equação diofantina. E eu vou encontrar essa solução particular e depois, posteriormente, encontrar a solução geral. Dessas divisões que foram feitas, acabei de concluir que 8 é igual a 1 vezes 5 mais 3.
5 é igual a 1 vezes 3 mais 2. E 3 é igual a 1 vezes 2 mais 1. E nós precisamos analisar onde tem o MDC. Ok. Eu tenho que escrever isso aqui de uma forma que eu encontro a solução particular, porque eu não consigo ver essa solução particular aqui. Existem equações de Diofantina, ou equações diofantinas, que não precisa ser feito isso. A gente bate o olho e consegue identificar a solução particular. Nesse caso, a gente não consegue. O que eu vou fazer? Eu vou substituindo essas equações uma dentro da outra, de maneira que eu consiga escrever como uma equação diofantina com o valor C valendo 1. E depois eu vou multiplicar esse valor C para chegar nessa quantidade 100, e aí eu encontro o valor de x e y de solução particular. Através dessa solução particular, eu encontro a geral. Então vamos lá. Olhando para cá, eu tenho 2 aqui e tenho esse 2. Então veja bem, se eu isolar esse 2 e substituir aqui, eu encontro tudo em função de 3 e 5. Então, para melhorar um pouco melhor isso aqui, para ficar mais facilitador ainda, eu vou isolar já agora. Copiar aqui na frente já isolando. Então eu tenho o seguinte, ó, 8 menos 1 vezes 5 igual a 3. E aqui eu tenho 5 menos 1 vezes 3 igual a 2. E aqui 3 igual menos 1 vezes 2 igual a 1. Não caia na tentação de fazer o produto aqui. Esses números têm que ficar aqui. Esses números têm que ficar aqui. Não pode cair na tentação de resolver, porque eu tenho que fazer tudo em função de 8 e 5. Então eu vou pegar esse valor que já está isolado e substituir aqui, ó. Eu vou ter uma outra equação. Depois eu vou utilizar a primeira. Então eu vou utilizar só essas duas. No lugar desse 2 aqui, eu vou colocar 5 menos 1 vezes 3. Então eu tenho 5, 3, aliás, eu estou substituindo daqui para cá. 3 menos 1 vezes 2. Esse 2 vale tudo isso aqui. 5 menos 1 vezes 3, que é igual a 1. Faz o produto, mas não some com os seus fatores. 3 menos 1 vezes 5, 1 vezes 5. Menos com menos, mais 1 vezes 1 vezes 3, 1 vezes 3, que é igual a 1. Então, nessa linha, nós temos o seguinte: 1 vezes 3 e 1 vezes 3. Observe que isso aqui não altera. Com 3 que multiplica 1, é a mesma coisa que apenas 3. Então, eu tenho menos 1 vezes mais 1 vezes 3 com 1 vezes 3, 2 vezes 3, que é igual a 1. Ok, montado essa em função dessa. Agora observe o seguinte, vou copiar isso daqui para facilitar essa visualização. Vou passar para cá, tudo isso aqui, 8 vezes menos 1 vezes 5 igual a 3. E vou copiar o resultado obtido aqui. Menos 1 vezes 5 mais 2 vezes 3 igual a 1. Observe o seguinte, ó, 3 isolado. Vou isolar, os 3 já está isolado, vou substituir ele aqui, ó, conforme foi feito anteriormente. Então, todo o valor de 3 que vale 8, menos 1 vezes 5, vai ser substituído em 3. Então, temos o seguinte, menos 1 vezes 5, mais 2 vezes o valor 3 vai ser substituído por 8, menos 1 vezes 5, que é igual a 3. Menos 1 vezes 5, mais, com mais, 2 vezes 8, mais com menos, 2 vezes menos 1 vezes 5, que é igual a 3. Bom, agora eu vou agrupar os semelhantes. Aqui eu tenho menos 1 vezes 5, e aqui eu tenho menos 2 vezes 5. Vai virar menos 3 vezes 5. Menos 3 vezes 5. Mais 2 vezes 8. Igual a 3. Ó, desculpa, gente, ó, copiei errado aqui, ó. É igual a 1.
Ok. Igual a 1. Beleza. Agora, observe o seguinte. Colocar tudo isso aqui em função de 8 e 5. Nós temos o 8 primeiro e depois o 5. Eu vou ordenar aquilo ali. Vai ficar da seguinte forma. 8 vezes 2 mais 5 vezes menos 3. Ou seja, menos 3 vezes 5 é a mesma coisa que mais 5 vezes menos 3. Que é igual a 1. Agora está na ordem. Observa lá. 8x mais 5y igual a 100. 8, um valor, vezes um valor, mais 5 vezes outro valor igual a 1. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui se tornar 100. A nossa equação diofantina é 8x mais 5y igual a 100. Para que 1 seja igual a 100, eu tenho que multiplicar isso daqui por 100. Multiplicando isso aqui por 100, eu chego em 100. Mas aí eu tenho que fazer o seguinte. O 2 e o menos 3 também tem que ser multiplicado por 100. O 8 e o 5 não. Tem que ficar daquela forma. 8 e 5. Então vamos ter 8 vezes 2 vezes 100, 200. Mais 5 vezes 3 vezes 100, menos 300. Que é igual a 100. A solução particular está aqui, ó. Esse aqui já está ocupando o lugar de x. E esse aqui já está ocupando o lugar de y. Então a minha solução particular é 200 e 300. Logo o seguinte. Do lado de cá, por favor. A solução particular xy, x0, vai ser 200. E a solução particular y0 vai ser menos 300. Se você jogar nesses valores aqui, 200, e nesse valor menos 300, vai encontrar 100. Ó. 8 vezes 200, 1.600. Mais 5 vezes menos 300, menos 1.500. 1.600 menos 1.500, 100. Essa é a solução particular. Só que existem várias outras soluções. A solução geral vai mostrar isso. Veja bem. A solução geral é dada por essa fórmula aqui. Lembrando que B é o valor que multiplica Y. No caso, 5. E A é o valor que multiplica X. No caso, 8. D é o MDC. No caso, 1. E T é um valor que pertence aos números inteiros, a gente não sabe qual é. Então, vamos lá, a equação vai ser resolvida por uma solução geral da seguinte forma. X é igual a x0, que é 200, mais B, que no caso vale 5, sobre D, que no caso é o MDC, vale 1, vezes T. Y vai ser igual a menos 300, menos A, que no caso vale 8, sobre D, que é o MDC, que vale 1, vezes T. Então, de maneira mais simples, a solução geral vai ser 200 mais 5T. E Y vai ser menos 300 menos 8T. Essa solução é dada sempre com o valor T pertencendo ao conjunto dos números inteiros. A nossa solução está pronta, particular é essa, geral é essa. Então, para cada valor de T que eu jogar aqui, eu tenho uma solução diferente. Por exemplo, se T for 1, eu tenho 200 mais 5. Então, eu tenho 205 por valor de X. E aí, o T sendo 1 aqui, eu tenho menos 308. Então, a solução 205 e menos 308 também é uma solução da equação. Aqui estão várias. Resolvido o problema da equação diofantina dada. Tomar cuidado com o seguinte critério. Cada problema tem uma natureza. Imagine essa equação diofantina sendo um problema aplicado. A entrada de um cinema, por exemplo, a entrada do cinema, está na promoção que o homem paga R$8. E mulher paga R$5. Se for um problema desse tipo aqui,
não é válido toda a solução aqui. Você tem que analisar aqui. Porque é o seguinte, não posso ter quantidade de mulheres, por exemplo, se eu disser que homens pagam R$8 e eu chamar homem de X, é 8 vezes X, mais mulheres que pagam R$5, 5 vezes Y. Aí eu faço a pergunta, qual vai ser a quantidade de pessoas que devem entrar lá no cinema para que o lucro seja R$100? Muito poucas pessoas, mas existe essa possibilidade. Nesse caso aqui, você não pode admitir que um dos valores sejam inteiros menores que zero. Por quê? Não existe quantidade de pessoas negativas, igual está dizendo aqui na solução geral. Menos 300 mulheres e 200 homens. Não tem como. Aí, nesse caso aqui, você analisa o problema da seguinte forma. Você pega a sua solução geral, 200 mais 5t, e diz que ela tem que ser maior ou igual a zero. E resolve essa inequação aqui. Não é uma inequação difícil de resolver. Veja que você passa para lá menos alguma coisa, menos 5t, por exemplo, vai ficar 200 maior ou igual a 5t negativo. Ok? E resolve isso daqui. Da mesma forma, acontece com a quantidade da solução y, que é essa daqui. Resolve também. Caso você deve resolver esse tipo de inequação aqui, ó, menos 300 menos 8t maior ou igual a zero. Não pode admitir que isso seja negativo. E também não pode admitir que isso seja negativo. Nossa equação de Diofantina está tudo certo. Até a próxima.